Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Covil das Lobas. Neste podcast, nós vamos falar sobre os mais diversos temas que perpassam essa fase da vida que nós chamamos de maturidade e que é cheia de desafios, mas também pode nos oferecer muitas possibilidades, como mais clareza sobre quem nós somos e o que nós desejamos, além de liberdade para colocar em prática essas novas escolhas. Tudo isso sob a perspectiva de 3 mulheres que não apenas estão vivendo essa etapa e encarando o envelhecimento e a transição hormonal da menopausa, mas que pesquisam e trabalham com o cuidado integral de mulheres maduras. Então aqui falaremos de teoria, mas também de muita prática. Meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, pesquiso sobre o envelhecimento feminino há mais de 10 anos, tenho 2 livros sobre o tema. Sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e em cuidado integral de mulheres maduras. Eu sou Cleo Furtado, sou uma parteira da maturidade, foi aí nessa pós-graduação que nossos elos se encontraram, não é, meninas? Eu sou arteterapeuta há 20 anos e arte educadora. E eu, tenho um cuidado, com círculos de mulheres. Eu, conduzo círculos de mulheres e agora provoco outras lobas como nós a viajarem, para além das suas próprias fronteiras. Eu sou Ana Paula Lima, jornalista como a Adri, arteterapeuta como a Cleo, também parteira da maturidade, analista junguiana, e nos últimos tempos eu tenho me dedicado a cuidar de mulheres, especificamente mulheres maduras também. Bom, vocês trabalham com mulheres maduras diretamente. Eu também, de certa forma, tenho feito alguns trabalhos sobre isso além da pesquisa. E uma coisa que eu percebo muito e queria saber a opinião de vocês a respeito, é que talvez a maturidade esteja nos impedindo, não ela, mas aí a gente discorre sobre isso ao longo do tema, de viver novas experiências, do que eu chamo de viver aventuras, como se as novas aventuras fossem um direito apenas das pessoas mais jovens e que a essa altura da vida, depois dos 40, a gente já não tivesse tanto direito a isso. Como é que vocês enxergam isso na vida de vocês e na vida das mulheres que vocês atendem, com as quais trabalham? Começar então, na minha vida eu vi a maturidade me trouxe a coragem de viver várias experiências novas, né. Eh Tanto que eu fiz uma transição profissional bem radical nos últimos 5 anos, né, que eu era jornalista, e agora vivo como, psicoterapeuta, né. Então, a maturidade me trouxe esse estofo, essa coragem de buscar o novo, né. Mas é de um lugar diferente, né, da juventude, né. Que eu vejo assim, o que que eu vejo no consultório? Muitas mulheres que não têm coragem, porque é isso que você falou, Adri, a gente vive numa sociedade que quase que é proibido o novo para os velhos, né. Os mais velhos não têm direito ao novo, mas ao mesmo tempo são cobrados por isso, tem o etarismo, né, o etarismo ele surge desse preconceito: "Ah, você é velho, não sabe isso, não sabe aquilo, não conhece as novidades do mundo e da vida". Mas ao mesmo tempo existe uma não permissão, né. Mas quem consegue acessar essa coragem de viver o novo, vem de um outro lugar, né. Na psicologia analítica, né, a psicologia analítica usa a mitologia para explicar um monte de como o funcionamento da psique, né. E tem o mito do Sênex e do Puer, né, que o Sênex é o velho sábio, o regulador, o mestre, e o Puer representa a criança criativa, né. E a nossa psique funciona, né, no paradoxo de pares de opostos, né. Se a gente na prática, nós somos, mulheres
na consciência, no inconsciente a gente tem uma contraparte masculina. E assim a psique vai fazendo essa dança, né, consciente e inconsciente. Então quando a gente envelhece, né, a gente está vivendo esse arquétipo do Fênix, né. Porém, o oposto do Fênix é o Puer. Isso quer dizer que nós temos no nosso inconsciente essa força criativa do Puer, né. E o envelhecimento saudável, ele acontece, ele se dá nessa dança, nesse diálogo entre o Fênix e o Puer, né. Então nós temos esse recurso interno de acessar essa criança criativa, que o Puer é a criatividade, a imaginação, a busca por novidades, a curiosidade, né. Então faz parte do envelhecimento saudável a gente buscar acessar esse arquétipo do Puer, né. A Clarice Píncolas fala muito sobre isso, né, no livro Ciranda das Mulheres Sábias, né. Ela fala que a mulher sábia é aquela que consegue, eu vou até peguei aqui a anotação, deixa eu pegar. Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem, né. Por quê? Porque a gente tem esse recurso dentro da gente. Então a maturidade nos possibilita que a gente busque o novo, né, com sabedoria, com experiência, com estrutura, né, que quando a gente é mais jovem a gente não tem. Então eu acho que sim, que é um momento super propício para a gente buscar esse novo, mas um novo com consciência, né, um novo que realmente está alinhado com a nossa essência, né. O que que vocês acham sobre isso, meninas? Ai, Ana, você traz, pontos muito essenciais mesmo, né, da construção dessa nova velha mulher, né. É uma travessia que eu me encontro, eu tô com 47 anos, mas tem um ponto sobre essa desobediência a todo o sistema que quando a gente passa por essa transição da maturidade, ela chega também com a estrutura, emocional para arriscar, financeira para poder fazer alguns alinhamentos que antes você não conseguia. E bom, no meu caso, eu sou uma aquariana e a gente põe esse pontinho aí, né, da astrologia enquanto também ferramenta, porque, eu vim do sul, né, hoje em dia eu moro, no Rio de Janeiro, mas a minha história, é de uma educação bastante enrijecida, talvez não tão rígida, mas, né, enrijecida. E cortar esse vínculo há 20 anos atrás, né, com essa forma de viver e estar, eh, me trouxeram coisas simples, como, por exemplo, ao eu passar pela primeira separação, eu via o quanto era é cultural, isso que eu quero trazer também, assim, né, eh como era eu separada aqui numa região que tem mais abertura, que as mulheres, né, acabam, tendo mais possibilidades, pelo menos aqui é o que eu sinto, né, do que aonde eu morava. Mas depois a gente vai para um núcleo, mais, focado, assim, em cada história. Gente, mesmo assim, eu acredito que existem amarras mesmo, que a mulher só se dá conta talvez, pela inspiração da outra pessoa, de outras mulheres. É por isso que a gente caminhar em bando faz sentido, né, não exatamente por uma comparação. Mas agora que eu tenho feito essas, viagens, né, e provocando essas viagens para outras mulheres, eu quero só dar um exemplo então. Eu, conversando com uma mulher mais jovem que está se aproximando agora, uma jovem professora universitária que mora aqui, e eu conheço a mãe dela que vem visitá-la às vezes, uma mulher incrível, com muita vida, gosta de dançar e tá ali naquele casamento, né, tudo bem, né, parece que bem feliz. Mas ela
essa menina, minha amiga agora, a Camila, me diz: "Eu acho que a minha mãe merecia fazer essas viagens que você está propondo". Eu enviei para ela, depois que ela assistiu a aquele filme, meninas, Agneta, não é isso? Agneta. Uhum. Você veja, né, como é forte. A mãe envia no grupo das 2 filhas esse filme, dizendo que mexeu tanto com ela que era para elas verem, e ela não conseguia nem falar sobre o que tinha mexido nela. Ficou assim, e elas assistiram, né, e aí essa minha amiga envia essa viagem e a mãe diz que não está preparada, "Faça você, minha filha", né. E a filha dizendo: "Gente, Cleo, eu acho que ela merecia fazer algo por ela, uma vez na vida", né. Mas aí qual é a coragem dessa mulher sair desse lugar em que ela nunca, por exemplo, ela não trabalhou fora, né, exatamente servindo ali a uma família, nesse contexto do casamento, e que liberdade ela teria, né, para fazer escolhas que ela deseje, se naquele contexto, quem promove ali o financeiro não é ela, né. São tantas as camadas que a gente vive em pleno 2026. Eu fiquei bem assustada também de perceber que a gente talvez não tenha, escolhas por ter amarras, né, muito machistas ainda. São amarras que também são muito machistas, decorrentes da nossa cultura patriarcal, e que a gente vai construindo em forma de estrutura em volta das nossas vidas. A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, o tempo vai passando, nós construímos uma família, nós construímos uma carreira, vamos consolidando uma trajetória, e tudo isso vai se transformando em estruturas que, bem ou mal, são a nossa base. O casamento, a carreira, o papel social. E quando nós temos isso tão estruturado, acaba nos engessando em relação a novas possibilidades. A gente encara isso como muitas responsabilidades, como se nós não tivéssemos o direito ou a possibilidade de romper, nem que seja minimamente, fazer uma fissura nessas estruturas, não precisa quebrar tudo, mas muitas vezes a gente não se acha nesse direito, ou acha que não consegue, ou acha que não é justo com as outras pessoas com as quais nós temos responsabilidade, ou supostamente temos responsabilidade, e isso nos tira qualquer coragem. A gente já construiu uma identidade em cima disso tudo que nós construímos, aquela identidade de eu sou assim, eu sou uma pessoa que não faz esse tipo de coisa, eu sou uma pessoa que só faz esse tipo de coisa, eu sou uma pessoa que gosta disso e não gosta daquilo. E foi tanto tempo cristalizando essa identidade que a gente não percebe que a identidade não é cristalizada e que ela é mutável e que a gente pode mudá-la a qualquer momento da vida. Isso, inclusive, é da própria natureza humana, é a própria natureza humana, o devir, a transformação. Só que existe toda uma cultura, que não é só geográfica, como você falou, que nos diz que não, que a gente precisa ser daquele jeito, precisamos ser coerentes ao que sempre fomos. E isso acaba nos impedindo de alçar novos voos na maturidade, quando, como disse a Ana, é um momento de grande possibilidade, porque nós temos justamente essa estrutura que pode, diferentemente da juventude, nos dar mais possibilidades financeiras de fazer isso, ou os filhos já estão criados, ou a gente já não tem que correr tanto atrás da carreira. E às vezes nós temos mais possibilidades, mas enxergamos só as limitações, as restrições. E é muito difícil abordar essa questão. Por exemplo, eu, na minha experiência pessoal, me dou ao direito de novas aventuras na maturidade, sejam elas de que
natureza forem, de viajar sozinha, de começar um novo livro, de fazer uma transição de carreira. Mas eu observo e entendo que isso é muito difícil, principalmente porque a gente não tenta, que a gente não vai ao encontro dessas novas experiências. Parece que a gente fica ali naquele lugar, naquela estrutura já construída e a gente enrijece, de certa forma, em relação a novas experiências. E eu queria saber como é que vocês veem esse enrijecimento para as mulheres maduras de hoje, que vocês são e com as quais vocês trabalham. Existe uma quebra nesse sentido? A gente está se movimentando para sair dessa rigidez da meia-idade para uma meia-idade mais libertadora? Eu acho, Adri, que essa quebra da rigidez, ela vem muito ela vem quando uma crise se instala. É o que eu percebo no consultório com as mulheres que eu trabalho, que eu atendo, né. Eu acho que a gente vive, nós aqui, acho que nós somos, né, a gente sempre fala isso, mulheres privilegiadas, né. Eu acho que a gente conseguiu quebrar essa rigidez ao longo do tempo. Eu imagino que tenha sido para cada uma foi um processo difícil, porque não é fácil, né, quebrar uma rigidez. A rigidez, eu sempre, lembro do escaravelho, né, ou a cigarra, né, o inseto, né, são insetos que têm uma estrutura, um exoesqueleto, né, para fora, a estrutura é externa. E aí o que acontece? Internamente, os insetos vão crescendo e a estrutura rígida vai apertando e vai machucando e vai doendo, né, a cigarra canta, porque ela está prestes a romper aquela casca para ela crescer, né. Então é incômodo, é dolorido, né. Uhum. Eh, mas eu acho que pra hoje, para a maioria das mulheres com quem eu trabalho, eu vejo que as que conseguem transpor essa barreira, dessa rigidez, isso vem vem por meio de muita dor, né, de uma grande crise de identidade, de papéis, de às vezes até uma doença física mesmo se instala, né. E tem mulheres que conseguem olhar para isso e aí no trabalho terapêutico entender que essa rigidez precisa ser quebrada, né, a crise da metanoia, né. A gente tem uma mudança de valores, de desejos na meia-idade, né, de uma vida é necessário, o Jung fala, não é possível viver na segunda metade da vida da mesma forma que a gente viveu a primeira. Só que o que acontece? A gente replica o mesmo modelo. A sociedade replica o modelo da segunda vida igual ao da primeira, então continuar buscando, o sucesso profissional, né, então os valores não mudam, e aí a gente entra em sofrimento, entra em crise, e algumas conseguem quebrar essa rigidez e florescer, né, em outros papéis, em outras identidades, né. Mas vem com muita dor, né, vem com muita dor, e eu acho que é o que eu vejo hoje no dia a dia, mas que é possível, é viável, através da dor a gente cresce, né, mas sem querer, anestesiar essa dor, porque aí a gente vai para uma outra questão, né, que é a patologização da angústia do sofrimento, né. Então se você está vivendo uma angústia, eh eh, uma crise na sua vida, toma um remedinho que passa. Toma um remedinho que você vai sair da tristeza, toma um remedinho que você dorme melhor, toma um remedinho que você acorda melhor, e aí a vida passa, você continua dentro daquela estrutura rígida, só que anestesiada, sem sentir a dor, né, mas vivendo uma vida não vivida, né, uma vida, então, a gente tem eu acho que essas 2 realidades, assim, vivendo concomitantemente hoje em dia, né. E acho que o nosso papel, o nosso desejo, o nosso propósito, né, é a gente segurar na mão dessas mulheres para
passar juntas por essa rigidez que todas nós temos, né, isso faz parte, né, do ser humano, mas é possível a gente transpor isso. Somos contração e expansão, né, meninas. Eu tenho tido um cuidado para perceber o quanto, eu tô, né, mais linear, mais tranquila, ou já tendendo a uma paralisação, sabe, do que, de fazer outras coisas. Eu tô aqui mais atenta com relação a isso, e aí eu me provoco quando isso tá desta forma, a fazer pequenos gestos de para romper com isso, como por exemplo, ir a um, café sozinha, isso até que é mais tranquilo aqui, né, mas ir jantar sozinha? Será que a gente dá conta disso? E aí você experimentar esse papel e se observar naquilo, o quanto é caótico, o quanto dá eu sinto isso, tá. Não é super tranquilo para mim, Uhum, principalmente na ci aonde quando eu não estou viajando, quando a gente provoca situações fora do comum para o nosso cotidiano, né. Essas são os sopros, o vento, né, sobre os elementos da vida. A gente precisa de ar para esse fogo subir quando a gente acha que essa libido está muito tranquila. Então eu aí, quando eu não gente, né, não é sempre que a gente está super desejosa de ir para outra cidade, super, com uma grana para isso acontecer, né. Não é sobre isso. Eh é sobre fazer pequenas mudanças, assim, que te deixam desconfortáveis e que depois você vai se sentir num novo lugar. Gente, como eu me sinto realizando isso por mim, quanto é maravilhoso. Eu quero levar para vocês, assim, para a gente trazer aqui, não sei, uma ou 2 experiências que vocês tenham feito por vocês agora mesmo, de novas coisas, né. Eu, por exemplo, no domingo eu estava, assim, ensaiando há muito tempo uma corridinha. Eu caminho, eu já corri eu não sou uma atleta, mas eu corria 4 minutinhos, andava 3 e assim, eu achava que eu conseguia correr, só que há muito tempo, mais de 3 meses, eu não fazia isso. E quando eu fui no domingo e marquei com uma pessoa que tem planilhas, que é super organizada, que corre tá correndo há um mês, uma outra mãe também, né, eh, ela me incentivou a fazer isso, eu esbarrei com ela, você vê, né, como são as informações em rede e a gente vai se inspirando, ela não estava no lugar combinado. Coloquei meu fone, a minha música, e aí me propus a ir, né, ali num ritmo, e foi surpreendente a paisagem que eu vi, o que passou por mim, né. Como eu depois acabei esbarrando com ela no caminho, ela indo para uma direção, eu para outra, eu poderia mudar, mas eu estava muito alinhada em terminar aquilo que eu tinha começado por mim, entende? E eu fiz sozinha. Então, assim, são pequenas coisas que te dão esse ar para o fogo da vida, né, te alimentar. Então eu queria que vocês trouxessem aqui algumas pequenas, né, alguns momentos, assim, de primeiras vezes aí que vocês estão vivendo. Eu acho que existe um custo psicológico, que tem 2 lados sobre ser um iniciante em alguma coisa. Tem esse fogo, essa fagulha de: "O que será que tem para mim aqui?", e de querer descobrir isso, ao mesmo tempo que, a essa altura da nossa vida, a gente se esforçou a vida inteira para ser expert nas coisas, para fazer bem, para saber, para conhecer, a gente acumulou títulos, a gente tem as manhas do negócio, a gente sabe como fazer as coisas. Então a ideia de não saber, de não ser boa naquilo, de
fazer pergunta idiota, de cansar depois de 3 minutos de corrida, é um pouco assustadora. E muitas vezes isso acaba nos barrando. E sobre a experiência que você falou, eu tive uma agora há pouco tempo, um mês atrás, que foi a minha primeira imersão que eu conduzi sozinha de um dia inteiro para mulheres maduras, que desafiou profundamente muitas crenças que eu tenho ainda a meu respeito e que eu preciso ir mudando, como por exemplo, a de que eu sou uma pessoa que trabalha melhor sozinha. Porque eu tenho uma natureza introspectiva e o meu trabalho é especialmente com escrita e com pesquisa. Eu me sinto muito bem quando eu estou trabalhando sozinha. E aí eu criei essa imagem de mim, que é de uma pessoa que trabalha melhor se não tiver outras pessoas em volta, que não trabalha muito bem no contato. E na medida que eu fui fazendo pequenas experiências disso, não como condutora, mas como participante, e fui intensificando essas experiências, me desafiando mais, eu fui percebendo que aquilo era só uma construção que eu tinha feito a meu respeito. Claro que eu continuo identificando e reconhecendo a minha natureza introspectiva, mas isso não me define e talvez tenha me definido um dia, acreditei eu, mas hoje não me define mais. E eu parti para essa iniciativa de conduzir uma imersão de um dia inteiro com outras mulheres, sustentando aquilo, aquela convivência. E foi sensacional, foi maravilhoso. Foi muito melhor do que eu poderia esperar. E eu fui com medo até, não até o começo, até o final. Até o final eu estava com medo daquela nova experiência, eu estava com medo de não saber o que dizer eventualmente, estava com medo de talvez não saber responder alguma pergunta que elas me fizessem. Eu era iniciante ali, mas eu meio que me vesti daquela mente de principiante e vamos lá, vamos ver o que acontece. E foi uma experiência sensacional. Ontem eu recebi as fotos, que eu fui viajar depois, ontem eu recebi as fotos Queremos do ver. evento. Quando eu vejo a minha imagem radiante naquelas fotos e as imagens das outras mulheres se divertindo e rindo, e mesmo nos momentos de maior introspecção, percebi que elas estavam ali presentes, que elas também se deram esse direito dessa experiência de serem iniciantes num encontro que elas absolutamente não sabiam o que ia acontecer. Todo mundo saiu ganhando. A gente criou um grupo depois e partilhando de como uma experiência de um dia foi rica para todo mundo. Então essa foi a experiência, uma das mais recentes, que teve outras também, como o mergulho no mar gelado, mas fica para outro momento. Então a gente vai colecionando essas pequenas aventuras. Ana, quais são as tuas mais recentes? Olha, a minha mais recente pequena aventura foi, eh, participar de uma aula de dança. Eu sempre dancei, né, fui formada em balé clássico, mas isso é uma persona que ficou lá em minha juventude, Eu não sabia né. desse pequeno É, grande eu sou detalhe, Ana pasmem, eu dançarina. sou formada em balé clássico, fiz 10 anos, né. E depois eu fui sempre, né, jazz, dança moderna, então assim, até os meus 20, até eu entrar na vida adulta, até eu começar a trabalhar, eu dançava. Então Ai, a essa vida adulta pessoa, estraga a a vida gente. adulta acaba com a nossa criatividade, né. E aí que você começa a pagar boleto e não tem mais tempo de dançar, né. Então foi isso que aconteceu. Então, quando eu comecei a trabalhar, de fato, eu larguei a dança. Mas sempre, né, ai, o desejo de voltar. E aí um grupo de amigos, me convidou para ir num, aqui em São Paulo tem uma aula de dança que chama Boate Class. Gente, é muito legal, porque são músicas, geralmente a gente pega músicas antigas, né, e faz uma coreografia totalmente descompromissada com, a técnica, mas é a diversão que tá ali, é o se sentir gostosa, é o se sentir, capaz de, né. E isso foi, sim, acho, nossa, para mim foi, ao mesmo tempo que foi uma volta no Um tempo, é um resgate. resgate, e isso que você falou, Claudinha, arejar um fogo, uma chaminha que estava ali apagadinha dentro de mim, que é a chama da dança, né.
E o quanto isso dá né, areja e traz uma energia que a gente usa para outras coisas na vida, é uma libido que a gente usa para viver, né. Então, isso foi minha última experiência, mas uma coisa que eu faço com uma certa frequência, é pequena, parece idiota, mas para mim funciona muito, é mudar o caminho. Essa coisa de fazer o caminho todo dia, o mesmo caminho, né, você vai para a academia, você vai para, a gente sabe, né, os lugares que a gente vai todos os dias ou com uma certa frequência, e eu fico mudando o caminho. Quando eu acho que e aí eu começo a reparar no que tem de diferente naquele caminho. Isso é uma coisa pequena que qualquer pessoa pode fazer, mas que já vai trazendo essa chaminha, esse ar, vai arejando com uma nova paisagem, uma nova Literalmente, paisagem, né, vai literalmente. oxigenando. Vai oxigenando, eu sempre fiz isso intuitivamente desde nova, eu sempre: "Ah, eu gosto de novidade, né, ah, sou ariana, a ariana gosta de novidade", mas hoje eu entendo, a força desse pequeno ato, que é isso, é arejar a nossa paisagem. Literalmente. Então, quando a gente pensa em experiências novas, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa mega blaster, pular de Uhum. paraquedas, né, isso, voltar para o balé, fazer balé clássico com 50 anos, né, mergulhar nas águas geladas, né, do nórdico, né, da Noruega, sei lá. Mas não, também, isso também a gente pode fazer, e se a gente tem desejo, devemos fazer. Mas vamos pensar nessas pequenas experiências novas de cada dia, ir num café diferente, provar um alimento, um sabor diferente. "Ah, mas eu sempre tomo o mesmo café", muda, vamos, toma um outro, experimenta. Você pode gostar, pode não gostar, se não gostar tudo bem, não vai, então, assim, a gente tem que se permitir a ter essa curiosidade, porque é a curiosidade que vai determinar o nosso envelhecimento. Que o dia que a gente perder a curiosidade pela vida, aí a gente aí a gente envelhece, envelhece, de verdade, né. Eu acho que a fonte da juventude não tá nisso que normalmente a gente atribui, principalmente em relação à beleza. Aham. Tá em ter novos projetos de vida e, como disse a Ana, no pequeno, no miudinho, porque os grandes projetos, claro, a gente vai construir e vai conquistar, mas eles não acontecem todos os dias. O que acontece 365 dias por ano são as coisas pequenas, e se a gente não colocar essas novidades na rotina, a vida vai passar, porque é no todo dia, principalmente, que a vida acontece. E a gente não tem mais tempo para deixar a vida passar como se fosse nada, como se tivéssemos o tempo inteiro pela frente. Na verdade, a gente nunca tem, mas quando é jovem, nós temos a ilusão de que temos. Agora a gente já sabe, não tem mais. A gente está vendo nossos pais envelhecendo muito, se aproximando da morte, a gente está vendo outras pessoas, a gente está passando por doenças, a gente está sentindo que não tem a vida inteira pela frente, aquela ilusão era mesmo uma ilusão. E aí, o que que a gente vai fazer com cada dia que nos resta, que pode ser o último? Que seja fazer um caminho diferente para o trabalho, para a academia, que é super importante, que vai construindo outras conexões neurais. A gente no piloto automático vai sempre percorrendo e fortalecendo os mesmos caminhos neurais, as mesmas ligações entre os mesmos neurônios. E se tu mudar o caminho, tu tá fazendo outro caminho ali dentro também. E se ainda você prestar atenção no que te cerca, no cheiro, no gosto de uma coisa que você está comendo, está aguçando os sentidos, está exercitando os sentidos que a gente só praticamente usa a visão, o resto deixa tudo secundário, e a gente adquire presença na vida. Ah, que coisa mais linda do que a gente estar vivendo novas experiências cotidianas e presentes nela. É isso que faz o tempo desacelerar. Quando a gente está só no piloto automático, sem presença,
o tempo voa, por isso que a gente tem a impressão de que ele está passando cada vez mais rápido. Antes a gente tinha um monte de novas experiências quando era mais jovem. Todo dia tinha alguma aventura, tinha muita coisa que a gente não sabia. Então essa impressão de que o tempo passava muito rápido não era tão presente. Agora, a gente tem cada vez menos novas primeiras vezes, cai na repetição, e aí não percebe o tempo passando, o cérebro, a memória não marca aquele tempo. Oi. E aí quando vê, a vida acabou e a gente chega lá no final: "Nossa, por que que eu não fiz isso?". Cara, não temos mais tempo, não temos mais tempo para ficar adiando o que deveria ser inadiável. Cleo, Ai, gente, eu preciso compartilhar uma história com vocês, essa minha última experiência tântrica, porque elas dizem que eu tenho super experiência nisso, mas sobre libido, e sobre chama da vida, e sobre prazer feminino, né, sem exatamente depender de um outro. Eu tenho essas pesquisas há algum tempo. E há uma semana eu fui num encontro desses, um fim de semana, com um grupo totalmente desconhecido. Gente, eu marquei e desmarquei durante a semana 2 vezes com a terapeuta que iria conduzir o grupo. Você veja, eu que já fiz cursos durante a vida, né, só que seria a primeira vez que eu iria exatamente num grupo misto e sem ter um par. Essa essa situação singular me deixou muito vulnerável, né. o Cleo, só para E quem não sabe exatamente do que se trata o tantra, dá uma explicadinha bem aham. sucinta aí. Bom, tantra é uma filosofia, né, assim, que vem do Oriente e tem muitas vertentes. Então a gente vai falar de um caminho do meio e sobre esse momento específico que é o Neo-tantra, que na verdade bebe do um pouco do Reiki, né, da bioenergética, pensando numa linguagem assim, que a gente pode se aproximar aqui no Ocidente, mas, também com experiências sensoriais, foi nesse caso, né, Tá, mas com o que eu quero dizer para ela dar quer o nível do quanto foi desafiador, o sim, quanto isso envolve o corpo. sim. Nessa experiência, elas já sabem, porque eu já contei para elas Vamos nos falar a bastidores verdade lá, eu aqui. tô disfarçando, né. Gente, é o seguinte. Eh, Você faz então, algumas trocas com meditações ativas, você mexe o seu corpo muito, 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 respira. Eu estou dizendo que isso tem um preparo para que, ao final de um dia ou do segundo dia, a gente tenha trocas de massagem em que a gente vai aprender a tocar tanto o lingam quanto a yoni em pontos, e é isso que eu acho surpreendente nesse campo, em pontos de energia que no taoísmo parece como a acupuntura da orelha ou dos pés, e que cada ponto representa um chakra. Tá, mas vamos traduzir esse negócio aí. Todo mundo fica pelado no final, é isso que você quer Boa, falar? era isso que eu queria. E toca o lingam e a yoni são os órgãos sexuais masculino e feminino, respectivamente, né? Sim, e tirar a roupa é o menos desafiador desse trabalho. Gente, teve gente que olhar no olho não dava conta. Então só para a gente entender realmente, não né, é uma construção e desconstrução para se estar lá, né. Ao longo do processo, a gente vai, tendo mais estrutura para chegar nesse momento final. Mas eu não quero trazer sobre mim, é claro que tinha que contextualizar. Eu quero trazer a dona, vamos colocar aqui, a dona Germana. Que esteve lá com a gente, com 80 anos de idade. Que maravilha. Arrasou. É sobre ela que eu queria trazer. E ela,
E eu, claro, muito curiosa sobre ela, fizemos um trabalho juntas, nós 2 maravilhosas, que claro, eu já me junto com essas senhoras das senhoras, que muito me interessa entender sobre comunidade. Ela conhecia um outro participante com os seus 80 anos também, que já tinha ido na outra edição, eles amigos, né, só para contextualizar. E ela me diz que ela eles se conheceram em comunidades naturalistas. Ela é de Porto Alegre, tá, deixa eu puxar esse sotaque, porque eu falando de todo que é o sul, né, uma mulher que depois dos 60 foi viver um pouco mais da biodança, da soltura do corpo, sabe. Então, ela tem família, ela tem filhas, e ela tem uma cabana num condomínio naturalista, lá em Por Naturalista, traduzindo mais uma vez, todo mundo anda pelado. É isso, né? ele naturaliza-se a não ter roupa cobrindo o seu corpo. Então, gente, os 2 tiravam a roupa Nossa. assim, lá, tranquilamente. Então eu tô trazendo Germana aqui para o nosso campo, né, para ilustrar o quanto a vida pode ser, né, cheia de vida gente, ela tem 80 anos, 82, tá. Ela viajou de Porto Alegre ao Rio só para fazer essa vivência, só. Só para quê que ela foi? O que que chama ela nesse despertar, nas trocas sobre ela? Teve um A momento chama. é, A curiosidade, né. teve um momento em que o parceiro dela, se ausentou durante o processo, e o meu, no segundo dia Sof também não pôde ir. Aí cada um com os seus motivos, mas a gente poderia ter entendido como um abandono, né, nesse lugar. E nós 2 ali nos juntamos, assim, pra gente conduzir os trabalhos a partir de então. Mas Germana é inspiradora, né, tá, ela diz assim que a família dela, ela não foi ver ela tudo, ela não ia falar para algumas amigas que ela tinha ido nessa experiência. Porque não dão conta de acolher e trazer essa troca mais da curiosidade mesmo não fazendo. Elas estariam julgando, né, aquele lugar dela, aquela experiência. E que as filhas, elas foram visitar uma vez essa pequena comunidade só no inverno, que elas tinham certeza que não podiam precisar, né, tirar roupa. Você veja, As filhas não então, dão conta de ver, né. sobre família. Sobre comunidade, sobre redes que a gente vai construindo ao longo da vida, né. Eu achei muito curioso e quero muito que Germana venha conversar com a gente em algum momento, pra gente saber mais sobre a vida mesmo e nos inspirar, né. Essa Queremos semana Germana. com certeza, Germana maravilhosa. Essa semana eu recebi no consultório uma mulher de 72 anos, não tão maravilhosa, não maravilhosa não, mas ela não era, assim, tão audaciosa quanto Germana, né, mas essa mulher chegou, assim, sem nem porque eu sempre pergunto: "Qual é o que te trouxe aqui? Qual a sua queixa?" Ela falou: "Olha, minha vida tá ok, não tenho, assim, nenhuma grande questão, né, casada, 50 anos, aparentemente uma boa relação, quatro filhos criados, né, 7 netos, uma mulher bonita", assim, aparentemente você via que não tinha nenhuma grande questão, né. Mas aí conversando com ela, ela falava assim: "Ana Paula, eu não sei direito o que eu vim buscar, mas eu sei que tem alguma coisa para eu encontrar. Eu quero, eu quero ver o que que tem ainda para mim aqui dentro de mim, que eu acho que tem alguma coisa". Nossa, eu fiquei tão emocionada, acho que eu fiquei tão tocada com isso, assim. Eu falei: Que coragem, né". Ela podia aos 72 anos se aposentar, já que a vida dela está, toda a estrutura tranquila, a vida tranquila, né, ela não tem nenhuma grande questão para resolver, por que que ela vai procurar, né? Porque é curiosa. Porque ela tá sentindo, ela falou: "Sinto que tem alguma coisa, eu não sei nem descrever, mas eu sinto que tem, e eu quero entender, eu quero descobrir o que é".
Mas não no sentido de ruim, sabe, "Ah, eu quero ver", não é não, ela descreveu esse sentimento, essa borbulha, não como algo ruim, mas como algo que ela precisa ver e conhecer da alma dela. Eu fiquei, assim, extremamente grata que essa mulher chegou pra mim, assim. Na onda das mulheres que a gente conheceu ou conhece, eu conheço uma mulher que aos 57 anos, que decidiu embarcar, entrar num trisal e pela primeira vez teve uma relação sexual com outra mulher. E não é uma coisa de: "Ah, ela sempre desejou isso e ficou enrustida, aquele desejo". Não, ela nunca nem tinha pensado a esse respeito. Teve uma vida padrão, casada, com filhos, separou, muitos anos já separada, viu essa possibilidade e pensou: "Por que não?". E eu acho que essa é uma pergunta essencial. Por que não? Que a gente para no não, né. "Ah, não, Uhum. isso não é para mim, isso eu já não tenho mais idade, isso é para pessoas diferentes de mim, isso é para ela, porque ela pode", mas por que não? Por que não para mim? "Por que E não não, é Adriana?" por que não? E ela me falou assim: "Não é que eu agora me tornei bissexual ou me tornei homossexual e agora desejo não, foi uma nada mudou. Sem Eu rótulos, s né, sem Adri? rótulos, eu me permiti uma experiência que eu quis, que eu desejei", e ela falou: "E aquela mulher não seria uma mulher que eu acharia linda no padrão Interessante. normal, mas Aham. naquele momento foi a mulher que eu desejei. E eu vivi essa experiência, e não sei se vou viver de novo, talvez viva, talvez não, mas não deixei passar a oportunidade que eu desejei, que eu desejo hoje, que eu não desejava antes, mas que eu descobri que os meus desejos mudam, na medida em que o tempo passa, em que eu vou me tornando novas versões de mim mesma. E isso é muito legal, a gente perceber que os desejos mudam e que as oportunidades estão aí. Sobre isso. Porque nem É, e sempre às é vezes a sobre gente ir ao encontro de. A oportunidade isso, vem Chega. aqui, ó. é, Nessa período da vida, elas chegam e a gente sabe o que mexe, estremece um cadinho, e aí você ter coragem, por que não, né, de dizer mas tem que sim. prestar atenção nas oportunidades também, né. Tem, Porque se tá tem. sempre ali no piloto automático do mesmo caminho para academia, as oportunidades passam e E você a não gente não percebe que vê. ela Gente, mas eu vou é, mudar agora esse É. caminho hoje. É, gente, é, vamos mudar os caminhos para enxergar as oportunidades, porque é isso mesmo, a gente tem que estar uma mulher, a Marisa, nossa professora querida, né, que fala, eh, a mulher tem que estar atenta, né, não tem que pode estar andar atenta, distraída. não pode andar distraída, né. Eu tenho anotado não, eu vou mostrar É, aqui para vocês. e Tá é aqui, ó, frasezinha ai, estava aqui no meu mural, eu qual que troquei é a de frase? mural. Lê direitinho a frase. O feminino não se distrai, é uma consciência atenta, lúcida e acordada. É isso. Acho que Acho com que a a gente frase da termina em bom professora tom. Com Marisa, Marisa, Vamos encerrar com estamos Marisa. terminando em alto estilo, agradecendo a companhia de todas que estão nos escutando e agradecendo a companhia sempre imensamente prazerosa das minhas 2 colegas. Muito obrigada, gatas, e um beijo para vocês. Beijo. besitos.